Bem-vindos à minha história autoral de fantasia em audiodrama. Se você gostar desse vídeo, deixe o seu like e deixe um comentário, mesmo que simples e curto. E se você gostar das minhas histórias, considere se inscrever no canal e seguir comigo nessas jornadas e aventuras em audiodrama. Aproveite e ouça sem moderação. Márcia Velk apresenta As Duas Terras, Livro 2, O Conselho de Valma, Capítulo 2, O Passado Ressurge. Fion ajeitava as almofadas do cesto, enquanto seus esquilos de estimação atrapalhavam, tentando se aninhar dentro do recipiente de vime que se tornara a cama deles. — Vocês precisam ter um pouco de paciência, sabiam? Exclamou Fion, tirando gentilmente um dos esquilos e afofando melhor o travesseiro. — Assim que terminar de ajeitar seus bichinhos, vou precisar que me ajude aqui, Fion! Falou Mabelle, parada perto da mesa, apagando as lamparinas do lustre com uma vara de ferro longa que tinha um mecanismo na ponta, feito especialmente para essa tarefa. Ainda faltam as luzes da cozinha e do hall lá embaixo. Mabelle foi interrompida ao ouvir batidas fortes e insistentes na janela fechada da sala de jantar. — É a Lipsy! Espantou-se Fion, levantando-se. Então correu e abriu a janela para que a ave pudesse entrar. Lipsy voava frenética, dando voltas na sala de jantar e cantando uma melodia urgente. Mabelle pareceu ter levado um choque, pois largou a vara de ferro no chão com um estrondo. — Fion, tranque todas as janelas, rápido! Ordenou ela, então correu para a cozinha, trancando as janelas daquele cômodo. Fion estava confuso, pois ao contrário de Mabelle, ele não entendia a linguagem da ave, e ele espantou-se que sua senhora entendesse. Mas ele prontamente obedeceu, correndo escada acima, trancando todas as janelas com a urgência da ordem que lhe fora apresentada. Quando voltou à sala de jantar, viu Mabelle olhando para o pátio. Lipsy estava pousada no parapeito interno da janela ao lado de sua senhora. Quando Fion parou ao lado delas, ele também olhou para o pátio, mas só conseguiu ver uma névoa espessa e a escuridão da noite, que havia chegado há pouco mais de uma hora. Mabelle abaixou-se para ficar no mesmo nível do Ila. — Fion, meu querido, quero que pegue seus esquilos e se esconda no seu quarto. Fique longe das janelas e não saia da casa da árvore em hipótese alguma, entendeu? Ordenou Mabelle. — Entendi, mas... — Nada de mas, Fion. Isso é uma ordem e ela deve ser cumprida. Foi claro o suficiente? — Sim, respondeu Fion baixinho, ainda confuso sobre o que estava acontecendo. E com medo, devido ao tom enérgico que sua senhora havia usado, revelando que algo estava muito errado. Mabelle ergueu-se e virou-se para Lipsy. — Quero que vá com Fion, Lipsy, e cuide deles para mim. Não deixe que saiam e proteja-os se as coisas piorarem. — Piorarem? O que está acontecendo, senhora? Fion perguntou, num tom muito assustado. — Obedeça, Lipsy, e ficará tudo bem. Confortou Mabelle, afagando os cabelos de seu protegido. — Não saia da casa. Isso é uma ordem. Agora vá. Fion tentou falar, mas ao ver o semblante firme de Mabelle, desistiu
e, pegando o cesto com os esquilos, que também estavam confusos, subiu para o seu quarto, com Lipsy pousada em seu ombro. "Tranque a porta depois que todos estiverem dentro!" gritou Mabel da sala, ouvindo um grito de confirmação de Fionn, que vinha do corredor mais acima. Mabel ficou esperando no arco da escada, ouvindo com atenção. Quando percebeu que a porta do quarto de Fionn fora fechada e trancada, ela subiu até seu próprio quarto e, com pressa, puxou um grande baú que estava debaixo da cama. Mabel então ergueu sua mão esquerda e no seu dedo anelar estava seu belo anel de casamento, com uma pedra rosa clara no centro. Ela colocou o anel diante da fechadura do baú e cordas brilhantes saíram da pedra do anel, entrando na fechadura. Mabel ouviu um som de destrancar no baú e, com pressa, o abriu. De lá ela tirou uma armadura leve, que parecia pequena demais para o seu corpo atual. Mas, como se fosse mágica, Mabel vestiu as partes da armadura sem dificuldade e elas se ajustaram perfeitamente ao seu corpo. Mesmo em sua pressa, ela parou quando se viu diante do espelho, parecendo mais uma guerreira do que uma dona de casa. Seu rosto revelava pensamentos de um passado distante e sofrido. Ela deixou aqueles pensamentos de lado e voltou-se novamente para o baú, tirando dele 2 espadas curvas, que prendeu dos 2 lados do cinto de sua armadura. Mabel olhou uma última vez para o espelho, desta vez com determinação e coragem. Então saiu do quarto, descendo para a sala de jantar, depois para o hall, e então para a escuridão e a névoa que reinavam lá fora. Mabel estava parada, perto da casa, e ouvia, atenta, os sons cotidianos de uma noite na grande floresta. As luzes das janelas da casa da árvore traziam uma leve iluminação ao pátio, mas a névoa dificultava qualquer visão mais ampla. Mabel ouviu um roçar de folhas incomum e suas mãos foram direto para os cabos de suas 2 espadas. Mas depois daquele som, a calmaria voltou a reinar e por um tempo que parecia não ter fim, Mabel esperou um ataque que não veio. Na parte superior da casa da árvore, no quarto de Fionn e Fawzi, o pequeno Willa olhava timidamente e de forma mais escondida pela janela de vidro trancada. Sua curiosidade havia vencido seu medo. Os esquilos dormiam um sono leve sobre as almofadas e Lipsy vigiava Fionn, empoleirada no lugar mais alto do quarto. Fionn olhava angustiado para sua senhora lá embaixo, que em momentos caminhava entre a névoa, às vezes desaparecendo de sua visão, e em outros momentos ficava parada, como se esperasse um ataque imediato. O que eram aquela armadura e aquelas espadas? Ele nunca havia visto Mabel com esse tipo de vestimenta ou lutando com espadas. Ele estava confuso e temia pela vida de sua amada senhora. Fionn não conseguiu conter um grito ao ver uma enorme criatura negra, levemente distinta pela névoa, atacar Mabel. Mas antes que o pequeno Willa pudesse correr porta fora em desespero, na vã tentativa de salvar sua senhora, Mabel retirou suas espadas com a agilidade de um guerreiro experiente, desferindo 2 golpes certeiros na fera, que a fizeram recuar de imediato. Uma outra fera se uniu à primeira, e agora Mabel lutava bravamente com as 2 criaturas. Os urros das feras eram assustadores, e Fionn tapou os ouvidos, tremendo dos pés à cabeça, mas sem tirar os olhos da janela. Mabel girou com uma rapidez assombrosa, evitando as garras de um dos jaws. Então, com outro movimento rápido, ela desferiu mais um golpe no segundo jaw, que tentava cercá-la entre as 2 criaturas. Os jaws se desviavam a cada novo ataque de Mabel, sabendo que sua intenção era lhes golpear o coração. Assim, elas se esquivavam e atacavam, trabalhando no contra-ataque e usando a vantagem de 2 contra 1. Mas Mabel se mostrava mais ágil e esquiva do que os esquilos de Fionn, que com o barulho repentino acordaram,
e agora observavam curiosos da janela, ao redor de um Fion em choque, ao ver sua doce senhora lutando como os guerreiros dos contos do Cavaleiro Dinganon. Mabel girava as espadas com destreza, golpeando e buscando abrir uma brecha para matar os Jaws, pois ela sabia que eles estavam tentando cansá-la para vencê-la em algum momento. Ela precisava de uma estratégia e ela decidiu arriscar, enquanto ainda estava forte e descansada. Ela correu em direção da casa da árvore e, num impulso, saltou para o alto do tronco, sendo seguida pelos Jaws. Mabel, como se fosse uma artista de circo experiente, fez uma pirueta para trás, desviando das garras dos Jaws e caindo sobre as costas de um deles, fazendo 2 cortes profundos na nuca da criatura, que com um grande urro se lançou para trás, enquanto o segundo Jaw saltava para derrubar Mabel. Mas ela foi mais rápida e deixou seu corpo cair com um baque no chão, sentindo a perda do ar por alguns instantes. No entanto, isso não a parou, e ela conseguiu rolar para baixo do Jaw que ela golpeara, fincando as 2 espadas em seu coração. O Jaw tombou imediatamente, sem qualquer reação. Porém, Mabel sabia que sua estratégia tinha um ponto fraco, que era o ataque do segundo Jaw, enquanto ela ainda tentava se desvencilhar da primeira fera. Ela ainda estava deitada no chão e o Jaw se lançou sobre ela com um urro medonho, suas garras prontas para rasgá-la em pedaços. Em um novo esforço, Mabel rolou para o lado e as garras da fera se fincaram no chão gramado. Mabel se levantou e virou-se para enfrentar o Jaw, agora numa luta mais equilibrada de 1 contra 1. Mas quando a criatura recomeçou seu ataque, foi golpeada por um novo atacante. Evaron havia chegado. Mabel, sem perder tempo, foi em auxílio do amigo, e com uma sincronia que não precisava de palavras ou comandos, eles mataram o segundo Jaw sem grandes dificuldades. Fion ainda estava chocado com tudo o que vira, mas precisava descer e ir até Mabel. Contudo, quando tentou chegar à porta, Lipsy o impediu, demonstrando que levava a sério as ordens de Mabel, e somente ela poderia liberá-los para saírem do quarto. Fion, vendo que era inútil tentar driblar a ave, voltou até a janela e viu, ansioso, Mabel e Evaron puxarem os corpos das 2 criaturas e juntá-las em um monte. Willa viu Evaron acender uma pederneira e logo os 2 Jaws estavam queimando numa alta fogueira. Eles vieram das montanhas direto para cá, como se tivessem sido ordenados para essa missão. Alguém os mandou atrás de nós, Mabel, afirmou Evaron, enquanto mexia em seu anel dourado com uma pedra de uma cor que parecia mel sólido no centro. As luzes das chamas faiscavam na pedra, enquanto a fogueira crescia mais e mais. Isso significa que é alguém que sabe quem nós somos, acrescentou Mabel com um semblante preocupado. Você sabe o que isso significa, não é, Evaron? Sei. Precisamos avisar e preparar o povo da região. Esses 2 foram os primeiros. Da próxima vez eles mandarão mais. Evaron olhou para cima, na direção da casa da árvore, então voltou-se novamente para o fogo. Acredito que você saiba que ele viu tudo da janela, comentou Evaron. Infelizmente, sim, confirmou Mabel. Conseguimos esconder isso deles por tanto tempo. Eu realmente achei que poderíamos esquecer tudo isso e viver em paz o restante de nossas vidas. Pense por esse lado, Mabel. Eles iriam começar a questionar o fato de não envelhecermos como as outras pessoas mais cedo ou mais tarde. Eu preferia que fosse bem mais tarde, Evaron, apesar de saber que não poderia evitar isso para sempre. Mabel suspirou, cansada. Vou explicar o que puder e esperar que ele entenda. Evaron e Mabel não conversaram mais, desfrutando da calmaria que eles sabiam que estava acabando. Ecos e sussurros de um passado distante eram agora gritos e ameaças reais.
Finos flocos de neve caíam ocasionalmente e o céu estava velado por nuvens. A fogueira que crepitava no centro do pequeno acampamento criava sombras dançantes na reentrância de rochas, servindo como teto e proteção contra os ventos e os inimigos que estivessem vagando por ali. As altas árvores e os grandes emaranhados de arbustos deixavam a reentrância, a fogueira e seus ocupantes bem escondidos do vasto mundo gelado nas florestas do norte. Emir jogou mais algumas sementes de crivão na fogueira e, abrindo a panela presa em um suporte de ferro sobre o fogo, mexeu seu conteúdo com uma colher de madeira. Está quase pronto, anunciou ele, se deliciando com o gostoso aroma de comida recém-preparada. Ainda bem, porque esse cheiro de comida está me deixando com mais fome, respondeu Nharu, tirando um pedacinho de madeira doce que ele estava mastigando para passar o tempo. Trovão relinchou como se estivesse contando uma piada. O que ele disse? Perguntou Nharu. Ele está se vangloriando de já ter comido sua dose de folhagens e maçãs como um bom bravateiro que é. Brincou Emir, e Trovão soltou mais um relincho com o mesmo tom brincalhão. Acho que preciso lembrar esse seu coração ingrato que você só está de barriga cheia porque o mestre buscou e cortou as folhagens e eu encontrei as maçãs. Protestou Nharu, virando-se para Trovão, que esfregou o rosto no ombro do rapaz em resposta. De nada, amigo, falou o jovem, acariciando a testa do cavalo, vencido facilmente pelo gesto amável de Trovão. Não se deixe enganar, Nharu. Trovão só está garantindo a próxima remessa de maçãs. Brincou Emir, dando uma tigela de comida e um pão tostado para Nharu. Trovão soltou um bufo e mostrou os dentes com um sorriso torto de cavalo, fazendo Emir e Nharu rirem da provocação. Por um tempo, apenas os sons de uma noite nevada na floresta e os estalos ocasionais da fogueira embalaram o jantar silencioso como uma canção de ninar. Emir e Nharu se sentiram um pouco mais relaxados, deixando mais um dia exaustivo e inquietante para trás. Você disse ao meu avô que Zain morreu no Mar das Pedras. Como ele morreu, já que ele era um Cuimbarre? Emir não respondeu de imediato, como se estivesse avaliando o que contar e como contar. Depois da queda de Amunal, o trabalho dos Cuimbarre foi caçar e derrotar o restante de seus aliados, tanto azangues quanto humanos. Nossas viagens para as terras do norte eram frequentes, e foi em uma delas que seu avô conheceu sua, digamos, avó. Emir usou o mesmo termo incorreto para a esposa de Natiro que Nharu usava, referindo-se ao seu ancestral de 5 gerações como avô. Também foi nessas viagens que lacramos o castelo de Rima e a passagem para as profundezas nas montanhas mais acima. Com o tempo, os aliados de Amunal foram dispersos e seu poder destruído. Tanto as terras do sul quanto as terras do norte estavam livres de seu jugo. Emir parou de falar, olhando para a escuridão adiante, e seu rosto se entristeceu. Isis já nos havia alertado sobre como o coração e a mente de Zain estavam sendo corrompidos, mas nós não a ouvimos. Zain era nosso amigo, um homem bom e justo, um Cuimbarre escolhido pelo Único, que havia sido fundamental para a destruição do Império de Amunal. Nós achamos que o conhecíamos melhor que ela. Contudo, era ela que estava certa. Ela o amava profundamente e, no entanto, nem o seu amor por ele lhe fez cega à verdade. Estávamos no Mar das Pedras, em um grande navio de Valma, voltando de nossa última jornada para o norte. Isis e Hakim já eram mestres em suas províncias, portanto não estavam conosco. Estavam os 5 Cuimbarres restantes. Eu e Mabele, Évaron, Natiro e Zain. Deixa eu ver se eu adivinho. Zain acabou revelando sua verdadeira natureza e vocês tiveram que lutar com ele. Conjecturou Nharu, analisando as possibilidades. Se resumirmos bem, sim, foi isso.
concordou tristemente Emir. Natiro, muito feliz, anunciou que só estava indo para o sul para deixar as coisas em ordem, e que voltaria para o norte para se casar com sua avó, e que a partir dali moraria no castelo de Eimer. Zayn viu uma brecha para colocar seu plano em prática, dizendo que com aquele casamento, Natiro seria o herdeiro de boa parte do lado leste das Terras Brancas, e que deveríamos aproveitar essa chance para conquistar as terras do norte. E veja bem, não para que outros reinassem, mas para que nós reinássemos. É claro que ele tentou nos convencer de que nós seríamos reis e rainhas justos e bondosos, e que só faríamos bem ao povo das Terras Brancas. Mas o cristal havia quebrado, e nós vimos a sede de domínio e poder, que para nosso espanto estava muito arraigada no coração de Zayn. Natiro foi o primeiro a confrontá-lo, e depois dele, todos nós o fizemos. Primeiro com amor e esperança de que pudesse haver um retorno para ele. Depois com horror e decepção, pois Zayn demonstrava uma amargura e uma cobiça que nunca imaginamos houvesse nele. Então vocês o mataram? Perguntou Nharu, já imaginando a resposta. Nossa intenção era levá-lo para Valma, para um julgamento justo feito pelo conselho, mas ele decidiu nos atacar, e nós nos defendemos, tentando apenas subjugá-lo. No entanto, Zayn não usou da mesma benevolência conosco. Ele se sentiu traído e usou tudo o que tinha contra nós. Depois de algum tempo de luta e muita destruição no navio, tanto nós quanto ele estávamos muito machucados e cansados. Mas Zayn investiu novamente, dessa vez contra Natiro, e o perfurou com a espada abaixo do peito. A cicatriz sobre a qual meu avô nunca quis contar como ganhou, exclamou Nharu. Foi um ferimento profundo. Natiro passou semanas lutando pela vida. Foi um milagre ele ter sobrevivido. E quando ele finalmente se recuperou, teve que lidar com a dor de ter matado seu amigo. Sim, Nharu, seu avô, mesmo tendo sofrido um ferimento daquela magnitude, conseguiu reagir e perfurou Zayn diretamente no peito. Antes que nós pudéssemos chegar até ele, Zayn se jogou do navio. Nossa última visão dele foi seu corpo todo quebrado entre um emaranhado de pedras. Não havia qualquer chance de recuperação com aquele ferimento no peito e aquela queda nas pedras. Vocês o deixaram lá, sem ter certeza se ele havia morrido? É claro que não. Nós jogamos a âncora, descemos e tiramos o corpo sem vida de Zayn das pedras e o levamos de volta ao navio. Por um tempo ficamos em choque. Então, aos poucos, como se estivéssemos saindo de um pesadelo, optamos por um enterro no mar. Eu vi o corpo de Zayn afundando nas profundas águas do Mar das Pedras. Ele estava morto. Não havia dúvida sobre isso. Mas de alguma forma, ele ressurgiu, comentou Nharu. Sim, e isso é o que mais me assusta. O poder que realizou essa façanha e o que ele prometeu em troca desse milagre. Foi por isso que Zayn fez questão de ir pessoalmente atrás do meu avô, não é? Ele queria vingança porque foi o meu avô quem o matou. Emir confirmou com um movimento de cabeça e Nharu olhou para a fogueira, com uma raiva crescendo em seu semblante. Eu vou terminar o que meu avô começou. Eu vou matar Zayn. Nharu disse, com a firmeza e a inconsequência da juventude. Não, afirmou Emir, com mais firmeza que Nharu. Você vai esquecer essa vingança e vai se concentrar naquilo que Natiro lhe pediu em seu leito de morte. Vai me ajudar a encontrar os Ikari. Natiro foi o único que conseguiu algum contato com eles, e creio que o fato de você ser o descendente dele poderá nos ajudar. Podemos vagar por anos e não encontrarmos nem sinal deles, argumentou Nharu frustrado. Eles são como sombras, simplesmente desaparecem atrás das árvores sem deixar rastro. Todos os que se embrenharam na grande floresta para tentar encontrá-los nunca mais voltaram. E eu nem comentei que se por um milagre nós os encontrarmos,
Nossas chances de convencê-los a lutarem conosco contra o exército de Zain seriam quase nulas. É mais fácil eles nos matarem antes mesmo de abrirmos a boca. Nem Amunal conseguiu encontrá-los e convencê-los a lutar. Eles não se importam com as guerras dos homens, quer sejam do sul ou do norte. Eles não mataram Natiro, portanto, há uma chance de não nos matarem também. Emi respondeu com um pouco mais de aspereza do que gostaria. Então ele se acalmou e, virando-se para Nharu, o olhou profundamente. Escute bem, Nharu. Seu avô não nos deu uma ordem aleatória. Ele sabia dos riscos, e mesmo assim foi isso que ele nos pediu. Eu confio na prudência e sabedoria de Natiro, e espero que você faça o mesmo. Agora pegue as tigelas e lave a louça do jantar. Vou preparar as mantas e os acolchoados para dormirmos. Com isso, Emir levantou-se e Nharu, com o semblante contrariado, fez o que lhe foi mandado, pelo menos em relação à louça. A fogueira ainda crepitava forte na floresta pantanosa, enquanto todos dormiam no acampamento, menos Fauzi, pois era sua vez de vigiar. Ele não tinha muita força física ou grandes habilidades, e isso era algo que ele conseguia fazer. Vigiar e avisar se visse ou percebesse algo. Tarefa que ele cumpriu muito bem nas últimas semanas em que vagaram pela floresta. Porém, desta vez, o sono se mostrava ser seu pior inimigo, pois o estava atormentando há vários minutos. Mas ainda era muito cedo para acordar Dália e fazer a troca de turno. Fauzi deu pequenos tapinhas no rosto e piscou várias vezes. Mas o som do coachar dos sapos e o barulho dos insetos, junto com a calmaria do vento e o marasmo da água, eram verdadeiros soníferos. Fauzi chacoalhou a cabeça, piscando mais uma vez, pois pensou ter visto a mesma luz que vira no jantar. Agora ela parecia ter vindo de trás de uma árvore que ficava mais para dentro da área seca da floresta. No entanto, como antes, desapareceu assim que ele tentou focar a visão. Fauzi deu mais alguns tapas no rosto. Seu sono estava lhe trazendo alucinações, era isso. Daqui a pouco, ele veria o próprio cavaleiro Dinganon com a espada em punho, chamando-o para matar dragões, ele pensou. Contudo, mais um relance da luz fez Fauzi despertar de seu torpor de sono. Havia algo lá. Agora ele tinha certeza. Ele estava erguendo a mão para acordar Dália, quando viu um ser reluzente sair de trás da árvore e o encarar. A mão de Fauzi parou no meio do caminho, com uma dúvida repentina invadindo sua mente. Ele acordaria Dália ou lidaria ele mesmo com um ser brilhante? A criatura o olhava com ternura e parecia inofensiva. Ele nunca tinha visto algo assim. O ser tinha a aparência de uma menina, cabelo muito longo, verde e amarelo, que ela usava solto, mas várias tranças pendiam, feitas de forma displicente. E cobrindo boa parte da sua cabeça estava uma coroa com flores, grama, pequenos ramos e algumas penas. A pele era natural e clara como a sua, assim como os grandes olhos verdes, iguais aos dele. Ela vestia um vestido longo e um manto, com bordados, apliques de penas e pedras coloridas. Um brilho discreto emanava dela, iluminando a floresta ao redor, como se fosse uma lâmpada de luz suave. A menina era uma visão. Só podia ser uma visão. Aquilo não poderia ser real, conjecturou Fauzi. Dessa vez ele se deu um beliscão para acordar por completo. Mas ele só conseguiu soltar um grito de dor e ganhar uma ardência na pele. E a menina continuava lá,
Fauzi tomou coragem e encarou a garota. Ela sorriu e o chamou com um gesto de mão. Por vários instantes, Fauzi lutou entre a vontade de gritar por socorro, acordando todos, e deixar a prudência de lado, fazendo o que a menina estava pedindo. Há algumas semanas atrás, a primeira opção com certeza seria sua escolha. Mas agora, mais acostumada aos perigos da floresta, sua curiosidade, misturada a um sentimento interno de paz inesperado e inexplicável, o fizeram ir até ela. Fez bem em os deixar dormir. Eles precisam descansar. Assim estarão fortes e refeitos para o que virá. A menina falou com uma voz angelical de criança, assim que Fauzi chegou até ela. Quem ou o que é você? Perguntou Fauzi temeroso. Meu nome é Awini e eu sou uma Efe, um espírito da floresta. Respondeu ela com uma doçura que não combinava com aquela floresta sombria. Venha, siga-me. Preciso levá-lo a um lugar. Vendo a relutância de Fauzi e como ele olhou para trás, onde os seus amigos dormiam profundamente, ela continuou. Seus amigos já estão protegidos, mas você ainda não. Por isso precisa vir comigo. Se não o fizer, você ficará à mercê das sombras da montanha. Awini terminou, olhando mais acima, na direção norte, e Fauzi sabia que ela olhava para as montanhas das sombras. Sombras da montanha? O que elas são? E por que elas iriam querer me fazer mal? Perguntou Fauzi com um medo crescente. Não precisa ter medo, confortou Awini. É exatamente por causa do seu medo que eu estou aqui. Vamos, é só me seguir. Ela se virou e começou a andar, sem esperar a resposta de Fauzi. Ele olhou mais uma vez para trás e viu seus amigos dormindo profundamente, como se algo mágico os tivesse entorpecido. Sim, eles estão sob um encantamento. Mesmo se você gritar e os chacoalhar, eles não despertarão. Fauzi ouviu Awini dizer isso enquanto ela se afastava. Então, vencido pela curiosidade, Willa respirou fundo para tomar coragem e, com passos incertos, foi atrás da Efe. Me desculpe a pergunta, mas você é um tipo diferente de Ila? Perguntou Fauzi meio sem jeito, enquanto caminhavam por uma trilha na floresta. Awini deu uma risada suave. Não, Ilas são mais parecidos com a gente humana, só que menores, com vida mais longa e mente mais resistente. Mas ainda assim, mortais como os homens e os animais. Nós, Efes, só nos tornamos matéria quando necessário. Boa parte do tempo você não nos vê. Entendo. E as sombras da montanha que você mencionou? O que elas são? Elas são como os azangues, que se tornaram maus e escolheram se unir às profundezas. Mas elas também são como nós, pois não criaram corpos para si como os azangs. E por que eles estão atrás de mim? É perigoso que você o saiba, pois o tempo ainda não chegou. Então, não poderei te dar essa resposta. Suas escolhas terão que ser feitas em meio à escuridão. Awini falava com uma calma inabalável, mas Fauzi engoliu a saliva com dificuldade. Aquilo estava ficando muito assustador e confuso. Willa estava tão concentrado nesses pensamentos que só percebeu um portão duplo de madeira, com um arco de pedra e raízes, e com uma lamparina de cada lado, quando já estavam debaixo de sua luz. Fauzi olhava o portão com olhos arregalados, pronto para perguntar como um portão tão chamativo e próximo à região habitada conseguia ficar escondido, quando um lado dele se abriu, revelando uma outra menina, um pouco menor que Awini.
com um vestido de penas, folhas e flores nos cabelos e um par de asas de borboleta da cor laranja preso às suas costas. Fauzi ficou sem palavras por alguns instantes, olhando fixamente a menina que acabara de deixar a Winnie passar e lhe indicava com a mão que o fizesse também. Fauzi mexeu levemente a cabeça, retomando o autocontrole, e fez o que a menina de asas de borboleta lhe pediu. Depois do portão, eles seguiram por uma escada ladeada por grandes árvores, com seus degraus repletos de folhas outonais. Fauzi não sabia explicar como, mas eles estavam em outra floresta, diferente até da grande floresta. Havia algo mágico ali, ele podia sentir. Aos poucos, o que Fauzi pensou serem vagalumes de início, quando os viu de longe na floresta, se revelaram pequenas criaturas quando elas se aproximaram. Elas tinham aquela áurea luzente ao redor delas, assim como a Winnie e a menina borboleta. E assim como as duas garotas, aquelas criaturas tinham uma mistura própria de flores, folhas e até frutas como vestimenta em algumas delas. Fauzi pensou que facilmente lhe as confundiria com alguma planta da floresta se não estivesse olhando com atenção. Os pequenos seres sorriam e acenavam para ele quando ele passava por elas. "Olá, Ilha da Grande Floresta!" falou uma voz grossa e sonora ao lado deles, e Fauzi levou um susto. Quando se virou para ver quem tinha falado, se assombrou novamente, pois a voz vinha de um rosto dentro do tronco de uma das árvores, como se ele tivesse sido esculpido nela. Mas os olhos, boca e feições se movimentavam como as de uma pessoa humana. "Você o assustou, Arvorildo. Precisa parar com essa mania de chegar de surpresa." A Winnie exortou a árvore falante. "Isso tiraria toda a graça!" falou uma outra voz, menos profunda, e Fauzi levou mais um susto, pois ao lado dele apareceu outro rosto num tronco de árvore. "Galiofano, eu sabia. Espero que tenha deixado outros para cobrirem sua vigília no acampamento." "Deixamos Carvalindo e Faiabella cuidando de tudo", respondeu Arvorildo, aparecendo em outro tronco, alcançando-os conforme eles desciam as escadas. "Não foi a melhor escolha, mas pelo menos eles serão mais discretos que vocês", falou a Winnie, ainda em tom de reprimenda. "Nós não temos culpa que as Effes do pântano sejam tão boas em contar histórias", argumentou Galiofano, aparecendo em outro tronco ao lado deles. "E com isso, Willa e seus amigos viram árvores balançarem sem vento algum, e com toda razão acharam isso muito estranho", contra-argumentou a Winnie. "Eram vocês?" Fauzi exclamou, lembrando-se do ocorrido. "Vocês estavam nos espionando o tempo todo? E por que não nos ajudaram? Viu o que vocês dois fizeram?" Repreendeu-os a Winnie. Então voltou-se para Fauzi. "Não nos é permitido interferir na jornada dos seres viventes, apenas quando nos é ordenado." E dizendo isso, sem dar mais explicações, a Winnie virou-se para a frente novamente, começando a atravessar uma ponte de madeira e cipó, com botões de flores reluzentes que pendiam dos galhos mais acima. "E vocês se saíram muito bem sem a nossa ajuda", ela acrescentou enquanto caminhava. Então virou-se para ele novamente. "Você não vem?" Fauzi, mais uma vez, deixou a sequência de perguntas que estava prestes a fazer de lado e subiu na ponte, seguindo a Winnie. "Foi um prazer conhecê-lo, Willa!" gritaram Arvorildo e Galiofano, das árvores próximas à ponte. "Você viu a cara dele quando você falou? Foi muito engraçado!" Fauzi conseguiu ouvir um dos homens-árvore falar, e os dois gargalhar em seguida. Então sua atenção se voltou para a pequena ilha, na qual eles tinham acabado de chegar. Em meio a um belo gramado com arbustos floridos, se espalhavam árvores parecidas com salgueiros, mas seus galhos e folhas se misturavam a cascatas de pequenas luzes cintilantes,
dando um ar mágico e deslumbrante ao lugar. Havia uma pequena lagoa e leves quedas de água que refletiam as luzes dos galhos acima. Nenúfares balançavam sobre a água e no centro da ilha se destacava uma árvore, diferente das outras, repleta de cogumelos e com uma bacia perto de suas raízes, que parecia fazer parte da própria árvore. Ela estava cheia de uma água verde claro que parecia brilhar levemente. Ao lado da bacia estava uma menina, de pele escura, cabelo arrepiado, com orelhas pontudas e algo como uma asa de borboleta em forma de orelha de gato atrás de cada orelha. Suas roupas eram de raízes e terra, e ela sorria para Fauzi enquanto eles se aproximavam. — Você trouxe o frasco, Terrina? Perguntou Alwine quando chegaram. — Está aqui, Alwine. Terrina respondeu, mostrando um frasco que cabia na palma da mão. Ele era arredondado e tinha um aplique de folhas ao redor do vidro transparente. — Você cheira o frasco para ele? Pediu Terrina sorrindo. — É claro que pode, Terrina. Apenas lacre a tampa com firmeza. Não queremos que se abra por acidente. Terrina acenou alegre e, abrindo o frasco, o passou pela bacia de água, enchendo-o no processo. Fauzi apenas olhava toda aquela interação com atenção, sentindo que não deveria interromper. Depois que Terrina apertou bem a tampa, ela se voltou para Fauzi e entregou o frasco em suas mãos. Ele recebeu e agradeceu, bastante confuso. — O que devo fazer com isso? Ele perguntou. — Tomar, quando a hora chegar, respondeu Alwine. — E como eu vou saber quando será essa hora? Alwine e Terrina apenas se entreolharam e sorriram. Com isso, Fauzi soube que não teria aquela resposta também. Eles se despediram de Terrina e fizeram o caminho de volta. Passaram a ponte e subiram as escadas, e novamente as pequenas criaturas reluzentes acenaram e sorriram para ele conforme ele passava. Arvorildo e Galhofano, tendo perdido o elemento surpresa, se contentaram em aparecer em um tronco ou outro, sorrindo de forma boba. No alto da escada, a menina borboleta estava esperando, segurando um lado do portão aberto. Eles passaram, e o portão se fechou atrás deles. Fauzi sentiu-se estranho. Foi como sair de um sonho bom e voltar para a realidade dura e difícil. Ele olhou para trás com uma sensação de perda e não viu mais o portão. Ele havia desaparecido. Alwine o guiou até o acampamento e quando chegaram, Fauzi não conseguiu deixar de se questionar em quais das árvores estavam Carvalindo e Faiabella. — Guarde o frasco em segurança e não conte a ninguém sobre ele, recomendou Alwine. — Antes de partir, vou te dar uma bênção. Com isso, ela tocou as mãos de Fauzi, que seguravam o frasco. — Que teus olhos permaneçam abertos e teus ouvidos atentos para aquilo que os olhos não veem e os ouvidos não ouvem. Alwine soltou as mãos do Ila e sorriu para ele. Fauzi queria dizer algo bonito, como nos seus livros, mas nada lhe vinha à mente. Ele apenas ficou ali parado, vendo Alwine se afastar e sumir na floresta. Depois de vários momentos parados, sem ação, ele voltou a reagir e foi até a sua cama improvisada, guardando o frasco num compartimento bem escondido de sua mochila. Em seguida, ele foi até Dália e a acordou com facilidade. Fauzi percebeu que o encantamento se fora com Alwine. O Ila não disse nada a Dália. Eles apenas trocaram algumas palavras corriqueiras e Fauzi deitou-se, com o sono voltando a lhe pesar nos olhos, enquanto Dália foi se sentar perto de uma das árvores, com sua espada desembainhada, deitada ao seu lado.